Se você tem um negócio na área de alimentação ou está procurando diferenciar o seu negócio, você não pode pular esse vídeo. Meu nome é Giovanna Passarini e esse é o podcast Call de Negócios, em que eu ensino você, empreendedora, a aumentar o seu faturamento ainda em 2024. Se você tem interesses por marketing e vendas, se eu fosse você, eu me inscreveria nesse canal e me seguiria nas redes sociais. O meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Se você tem um negócio na área de alimentação, provavelmente você já deve ter esbarrado no desafio de como vou me diferenciar da minha concorrência. Pensa comigo, uma receita de macarrão é a mesma aqui em Minas Gerais, às vezes até na Itália você vai encontrar a mesma receita de um prato de macarrão. Uma pizza, você vai ter a receita daqui, você tem a mesma receita na pizzaria da esquina do outro lado da rua, é a mesma receita que você vai encontrar no centro da cidade e a mesma receita que você vai encontrar numa pizzaria de Nova York e numa pizzaria da Itália. A massa pode ser a mesma. Então, como que eu diferencio o meu negócio, sendo que o meu produto, que é o carro-chefe do meu negócio, é algo tão comum, é tão generalizado? Qualquer outro negócio que você for por aí, você vai conseguir encontrar esse produto. E talvez, digo mais, se o cliente procurar na internet, no YouTube, nas redes sociais, ainda é possível que ele encontre uma receita bastante similar à que o seu negócio usa e o cliente ainda consegue fazer essa receita em casa. Então, por que ele iria até o seu estabelecimento para consumir esse produto? Essas são perguntas bem relevantes, que se você é uma empreendedora do ramo de alimentação, talvez você já tenha se feito, e se não fez, eu te convido a pensar sobre isso. Porque essa área realmente tem esses riscos, que são riscos mercadológicos, e que você precisa considerar e montar planos de ação para que esses riscos não impeçam seu negócio de crescer e, no pior dos casos, de perder receita, de perder clientes, justamente porque o seu produto é tão padronizado no mercado e de fácil acesso em outros lugares. Existe um risco muito alto do seu produto ser comum em outros estabelecimentos, que é a busca do cliente pelo menor preço. Então, se dois restaurantes que têm um atendimento comum, um visual comum, a qualidade do produto é boa nos dois estabelecimentos, o cliente tende a escolher o estabelecimento que ele tem o menor preço, que ele tem esse diferencial de poder comer uma comida ótima, de qualidade, mas por um preço mais acessível para ele. Então, se isso acontece no seu negócio, você está sim correndo um risco de perder clientes ou de acabar caindo no que é chamado de guerrilha de preço, dentro do marketing. Ou seja, é você ficar competindo pelo menor preço até que algum dos estabelecimentos desista da competição e acabe perdendo o cliente para o concorrente. Esse tipo de estratégia de marketing não é muito sustentável ao longo prazo. Isso porque você, para conseguir manter os clientes e para conseguir chamar a atenção de novas pessoas, o seu negócio precisa ficar constantemente reduzindo a sua margem de lucro. Precisa ficar fazendo descontos, gerando cupons, criando vantagens para realmente trazer o cliente de volta. E normalmente, quando a gente fala de setor de alimentação, a gente já está falando de uma área de atuação que não tem margens de lucro muito altas. Para a gente ter um negócio de alimentação, a gente está falando de uma operação robusta, a gente está falando de mão de obra, a gente tem custos de matéria-prima, você tem custo de estoque, o seu estoque é rotativo, então tudo isso vai gerando custo, além do custo fixo da sua operação, do seu estabelecimento fixo. Então, não é interessante utilizar uma abordagem, principalmente na área de alimentação, não é interessante usar uma abordagem de marketing de preço, justamente porque ganha quem conseguir se manter numa margem de lucro menor por mais tempo, mas isso é muito arriscado,
para um negócio que tem tantos custos e que depende desses clientes que estão chegando para cobrir esses custos, tá? Não tem uma atividade secundária ali que vai ajudar o negócio. No caso, quando a gente olha para alimentação, é uma atividade primária e é isso que tem para bancar os custos da empresa. Então, é bastante importante que você, como gestão desse negócio, pense em novas estratégias, e aqui eu vou te trazer 3 estratégias que são muito boas e que, digo mais, são comprovadas por players do mercado que inovaram de certa forma na sua abordagem ao cliente e que a gente consegue perceber, visível, o sucesso dessas estratégias em grandes players. Então, se funciona para o negócio que é uma franquia gigantesca, multimilionária, que tem, enfim, 300 lojas espalhadas no Brasil, etc., por que não funcionaria para o seu negócio, para o seu pequeno, médio, enfim, não sei o tamanho do seu negócio, mas por que não poderia ser aplicado no seu negócio também? Se já está validado por uma empresa grande, provavelmente quando você aplicar no seu negócio, você também vai colher benefícios com essas estratégias. Então, eu vou te pedir para você ficar até o final desse vídeo. O conteúdo que eu vou te passar aqui é muito interessante e pode sim ter o potencial para virar o seu jogo, para te transformar em um negócio que atrai mais clientes e que, ao invés de você ter que ficar fazendo esforços para reduzir o seu preço, para chamar a atenção dos seus clientes até você vai conseguir, na verdade, proativamente que os clientes venham até o seu negócio, que é o que acontece com essas empresas que eu vou trazer aqui de exemplo, tá bom? E eu vou começar falando da primeira estratégia que você pode utilizar, que é a de diferenciação de produto. Eu falei que nesse vídeo eu vou te trazer 2 empresas do setor de alimentação que são muito inteligentes em suas estratégias de marketing e vendas. E hoje faturam muitos milhões e têm muitas franquias pelo Brasil, tá bom? Então, a primeira estratégia que eu vou te trazer é a de diferenciação de produto. O que isso significa, Giovana? Quando você diferencia o seu produto, você deixa de correr o risco de acontecer o que eu falei até agora há pouco com você. O primeiro risco do setor de alimentação é o seu produto, por não ser proprietário, ou seja, por não ser uma receita sua, única e exclusivamente sua e do seu negócio, você corre o risco de que os seus concorrentes tenham receitas muito parecidas, e se não a mesma receita, se não forem iguais, ou você corre o risco do seu cliente achar uma receita muito similar na internet e não precisar do seu negócio para comer aquela refeição que ele gostaria de comer. A diferenciação de produto, então, é uma estratégia que pode te ajudar a minimizar esse risco. Isso por quê? Isso porque, uma vez que você aplica ela, isso significa que o seu negócio vai ter receitas próprias, sabores próprios, combinações de temperos exclusivos. A receita que está no seu cardápio é sua, e o cliente que está indo no seu restaurante, ele só vai comer aquele prato no seu restaurante. Ele não vai conseguir encontrar esse produto em outro lugar, com aquele tempero apresentado daquela forma, com aquela determinada apresentação. Às vezes o seu prato é diferente do que está sendo utilizado por aí. Então, toda essa combinação de como o seu produto é apresentado, ela influencia na percepção de valor do cliente. Então, pensa comigo, se você vai, e a gente pode falar aqui de um produto muito comum para o brasileiro. Vamos falar, por exemplo, de pastel de feira. Se você vai numa feira, você provavelmente já teve experiências anteriores de ter ido numa feira e comprado pastel. Se você não teve, tudo bem, você pode pensar numa outra experiência. É muito comum quando a gente fala de alimentação, mas todo brasileiro acho que já teve essa experiência ou já viu. Se você alguma vez já foi na feira, você entende como que é o pastel de feira. Mas se você vai na feira comer pastel, você vai acabar pedindo aquele produto, você vai receber aquele produto de uma determinada forma, que você já consegue até imaginar, você consegue lembrar como que a barraca do pastel vai te entregar o pastel. Você sabe mais ou menos quanto vai custar aquele pastel.
você sabe exatamente qual vai ser o gosto daquele pastel, porque faz muito tempo que alguém não inova em gosto de massa de pastel, correto? Acho que a massa de pastel tem o mesmo gosto desde quando eu nasci. Não sei como que era antes, mas pra mim o gosto é o mesmo desde sempre. O que você vai encontrar de diferente talvez são os recheios, mas talvez você não se interesse por recheios diferentes de pastel. Talvez você queira o pastel tradicional, o comum, o que você é acostumado, o que você cresceu comendo, etc. Então, aqui é um exemplo que eu tô te dando de um produto que é muito comum. Se você for no Brasil inteiro, provavelmente você vai encontrar esse produto de uma forma muito padronizada. Inclusive, a forma como ele é apresentado e entregue para o cliente, a embalagem utilizada é muito padronizada no Brasil inteiro. O que acontece no seu restaurante quando você utiliza uma estratégia de diferenciação de produto, você está evitando cair exatamente nesse exemplo do pastel. Você está evitando que o pastel que você entregue seja igual ao da concorrência, você está evitando que a embalagem que você usa seja igual à da concorrência, você está evitando, por exemplo, que a forma como o cliente recebe o seu produto seja diferente. Você pode inovar em diversos componentes aqui nessa questão de entrega, de como o seu produto é apresentado. E as empresas que eu vou te utilizar para dar de exemplo aqui são duas. A primeira, eu vou utilizar o Outback, e a segunda é a rede de hamburguerias Madeiro. São as duas empresas que eu selecionei e que, para mim, as duas, inclusive, utilizam as mesmas estratégias de diferenciação que colocam elas na frente da concorrência, que possibilitam, inclusive, que essas duas empresas cobrem muito mais caro pelo produto que elas estão oferecendo, justamente pelo fato delas serem completamente únicas, diferentes, e elas aplicarem essas 3 estratégias que eu vou te trazer aqui nesse vídeo. Então, continue assistindo. Vamos lá. Eu vou te dar o exemplo primeiro do Outback, que para mim o Outback aqui é mais marcante, porque ele atinge um nível de excelência nessa estratégia de diferenciação de produto. É impossível você comer uma costela do Outback exatamente como ela é em outro lugar. Isso porque o Outback ele tem uma combinação de temperos que é própria, que eles chamam, inclusive dentro do restaurante, quando você vai ler o cardápio e quando você olha as redes sociais do Outback, você vai descobrir que eles apelidaram isso, eles têm um nome para o conjunto de sabores da comida que eles fazem. Eles usam esses temperos, inclusive, até no milkshake, para vocês verem como é diferente. Eles não te servem um milkshake padronizado que você consegue consumir do lado de fora do restaurante. Não, o milkshake deles tem um sabor específico, diferente enfim, o tempero deles. Dentro do Outback, eles chamam essa diferenciação de sabores de bold flavor. Então, ousadia no sabor, sabores ousados. Eles nomearam essa característica do negócio justamente para se diferenciar, para se posicionar, que olha, aqui dentro você não vai consumir um sabor que você consumiria lá fora. Aqui dentro você só consome o nosso tempero, nossa combinação de sabores. E é isso que faz o Outback ser tão diferente. Lógico, é um dos fatores. Ele aplica as 3 estratégias que eu vou te falar nesse vídeo, mas é um dos fatores que faz com que ele seja diferente. Se você fosse até o Outback e você comesse mais do mesmo, talvez ele não seria tão icônico hoje no Brasil como uma rede de alimentação, como a franquia que é hoje, que tem, enfim, no Brasil inteiro. Você pode perceber, inclusive, o quanto isso é levado a sério, porque, por exemplo, a cebola, que também é um prato considerado ali famoso dentro do Outback, a cebola que eles servem é de um tamanho completamente anormal. Quando você entra em contato com aquela cebola, a primeira reação que você tem é: meu Deus, eu nunca vi uma cebola tão grande quanto essa. Isso é novamente o poder de você estar diferenciando seu negócio. A cebola que ele te serve não cresce nem no Brasil, ela vem de fora, ela é importada. E por isso ela é considerada tão diferente. Essa estranheza, essa diferenciação é mais um ponto que o Outback soma no seu cardápio para falar que aqui a nossa comida é diferente das demais, então você não vai conseguir encontrar esse prato lá fora.
tá? Dificilmente você vai conseguir encontrar isso daqui em outro lugar. Percebe que são vários detalhes no cardápio que acabam diferenciando o restaurante de outras redes, por exemplo, de alimentação? Agora, voltando para o Madeiro. O Madeiro, ele utilizou uma estratégia de diferenciação que coloca ele longe, por exemplo, de hamburguerias artesanais. O Madeiro, ele compete no setor de hamburguerias, dentro de alimentação, ele é mais no nicho de hamburguerias, mas ele entrou na competição para bater de frente com restaurantes como McDonald's e Burger King, que são grandes franquias de hamburguerias no Brasil. O Madeiro entrou na competição para concorrer com esse pessoal, né, que basicamente já dominava o mercado. A outra concorrência que o Madeiro teria são as hamburguerias artesanais, que se aproximam um pouco mais do que o Madeiro entrega. Isso porque o Madeiro ele tem a preocupação de colocar ali um produto com uma preparação diferente, um cuidado diferente com a carne mesmo que está sendo servida. E ele também te coloca uma preocupação diferente no sabor. Então, o Madeiro se diferenciou por utilizar a brasa dentro do seu hambúrguer. Ele não é um hambúrguer feito em chapa metálica, da mesma forma que hamburguerias de bairro artesanais fariam um hambúrguer. Quando você come um hambúrguer do Madeiro, você sente o gosto de brasa mesmo, e isso muda completamente a sua experiência. Então, ele se diferenciou por essa questão. Como ele estava entrando mais como ele estava fazendo parte mais da categoria de hamburgueria artesanal do que de fast food, ele aproveitou que dentro das hamburguerias artesanais, a chapa é um diferencial. Você usar chapa ou usar grelha. Então, isso é um diferencial. Isso é mostrado pelo sabor do hambúrguer e aqui ele conseguiu se diferenciar. Ele é diferente do McDonald's porque a composição do hambúrguer é diferente. O hambúrguer é mais robusto, é maior, é mais pesado. A composição é diferente em questão de sabores. E ele também se diferencia das hamburguerias de bairro por essa composição de sabores que ele cria e que ele entrega. Então, eu te dei 2 exemplos aqui agora de como você consegue aplicar essa estratégia de diferenciação de produto dentro do seu negócio. Pare e pense um pouco, né? É lógico, eu tô focando aqui bastante em alimentação, mas essa estratégia, ela é válida para qualquer outro negócio. Pensa comigo, se você, por exemplo, tá dentro do nicho de fotografia, o seu produto também pode ser muito comum, pacote de fotos, ponto. Né? Todo fotógrafo pode ter um pacote de fotos para vender. Agora, o que você consegue entregar de diferente no seu produto dentro da sua concorrência? Se todo mundo está fazendo igual, o que você entrega de diferente que as outras pessoas do lado não vão conseguir, que as outras pessoas que estão te assistindo não vão conseguir entregar da mesma forma que você? Será que tem alguma coisa que você consegue fazer diferente? É esse o pensamento aqui. Se você quer parar de concorrer por preço com a sua concorrência, a diferenciação de produto é uma estratégia que com certeza te dá um caminho muito bom, uma vantagem competitiva muito forte para isso. A segunda estratégia que o seu negócio pode utilizar para se diferenciar da concorrência é apostar na diferenciação por uma experiência. O que isso significa? Significa que quando o cliente entra na porta do seu negócio, ele vai viver uma experiência completamente diferente ou completamente surpreendente, a ponto de que quando ele vai em outro estabelecimento, ele sente falta do seu. Quando ele entrar em outro lugar, ele fala, poxa, lá naquele outro restaurante eu fui muito mais bem atendido, eu percebi que a comida estava melhor, a minha experiência como todo foi muito melhor do que está sendo aqui, nesse que eu vim jantar, no que eu vim almoçar hoje, tá? Então, essa é a sensação que você quer deixar no seu cliente. E você só consegue deixar essa sensação no seu cliente uma vez que você aposta em estratégias para se diferenciar pela experiência, tá? Experiência do cliente é um tema extenso. Parece simples, normalmente as pessoas interpretam que a experiência do cliente só é fora da curva, surpreendente, diferente no momento da entrega do produto. E por isso normalmente acontecem investimentos em embalagem, né? São mais comuns esses investimentos em embalagem, enfim, na forma como o produto é entregue.
não é a única forma, na verdade, de surpreender com a experiência. Uma vez que você entende que a experiência do seu cliente, ela começa no momento que o seu cliente encontra o seu negócio, descobre o seu negócio, seja por onde for que ele descobriu, se ele descobriu por um aplicativo, se descobriu nas redes sociais, se descobriu por anúncio, se foi uma indicação, se ele descobriu por ser um negócio físico e passou na frente, independente da forma que ele descobriu o seu negócio. A experiência começa aí. E a partir de uma experiência diferenciada, você consegue causar memórias marcantes, né? Lembranças marcantes do seu negócio na cabeça do cliente. É isso que precisa ficar do seu negócio. Eu, por exemplo, já tive experiências ao contrário, né? E olha como isso é poderoso. Se você vai em um restaurante e você tem uma experiência muito ruim, essa lembrança, essa memória, ela fica guardada na memória do cliente por muito tempo. Você não sabe quanto tempo vai levar para aquele cliente esquecer que ele teve uma experiência ruim no seu negócio. Você não consegue quantificar isso. E quais são os impactos disso para o seu negócio no longo prazo. Um cliente que teve uma experiência ruim não vai te indicar para ninguém. Ele provavelmente não vai postar que foi no seu restaurante, que gostou da comida e que o delivery é bom, porque a experiência é ruim. Pensa comigo. Olha como são cenários diferentes. Se você está falando de um delivery, e aí o cliente chegou, pegou o produto, abriu o delivery, o produto está impecável, está bonito, está muito bem apresentado, a comida está quente, ele está feliz, ele tira uma foto, compartilha nas redes sociais, poxa, hoje a janta é daqui. Agora, olha o cenário 2, se ele pega o pacote do delivery, abre, tá todo amassado, todo sujo, tá tudo, uma bagunça dentro do pacote da entrega. O cliente abre o pacote, já fica estressado, decepcionado, triste, perdeu a vontade de comer porque tá tudo amassado. Já recebi delivery, por exemplo, que o pacote de molho veio aberto e caiu molho por tudo. Ou quando o refrigerante vem em copo e o copo estava mal selado, também molhou tudo. Essas experiências ruins, elas ficam marcadas na memória do cliente. E nesse cenário 2, eu como cliente provavelmente não iria querer compartilhar aquela experiência ali nas minhas redes sociais. E se compartilhasse, seria uma reclamação, percebe? E aí toda a minha rede social acaba sendo influenciada por essa experiência ruim que eu tive com o seu negócio. Então, pensar na experiência do cliente, isso é muito importante, é vital. Negócios que não estão pensando ainda na experiência que o cliente tem, estão perdendo dinheiro. E se não estão perdendo dinheiro hoje, provavelmente no futuro vão estar faturando menos do que poderiam. Porque perderam clientes lá atrás. Clientes que saíram decepcionados com esse negócio, tá? Então, é algo para ficar realmente bem atento. Quando a gente olha para as empresas que eu estou te trazendo aqui, o Outback, por exemplo, ele tem uma experiência completamente diferente. Inclusive, o Outback, ele te conta uma história por trás de toda a sua experiência. Não é simplesmente um restaurante que você entra para comer costela. É um restaurante que foi nomeado pelo deserto australiano. Toda a decoração do ambiente é focado no deserto australiano. Você tem canguru, você tem um cenário rústico de madeira, mais escuro, mais terroso. A iluminação é mais baixa. Todos esses fatores vão te colocando uma experiência diferenciada. Então, nesse caso do Outback, inclusive, que eles também masterizaram essa estratégia de experiência, toda a experiência que você vive lá dentro é focada nesse ambiente que é a Austrália. Inclusive, o nome das comidas que eles te servem são focados, são referências para essa cultura, né? Os pratos que eles te servem também são focados para essa cultura. Tudo que você vive lá dentro é muito focado nisso. Eles te contam essa história. E quando um negócio conta uma história, isso também acaba sendo marcado na memória do cliente. Poxa, eu fui ali e eu descobri que aquele restaurante, ele veio de tal lugar. Por ele ter vindo de tal lugar, os pratos são de determinada forma, os temperos são de determinada forma. A apresentação como um todo,
ela vem também dessa cultura que o estabelecimento tem de história. Percebe como é muito mais diferente do que se você entrasse num restaurante que não te mostra nada, não te conta nada de diferente, que é só mais um restaurante. Então, é uma forma, pela experiência, de você se diferenciar. O Madeiro, por exemplo, diferenciou-se na experiência do cliente quando ele surgiu com um modelo de negócio completamente inusitado, que foi o de container. Quando o Madeiro começou com o container, nenhuma hamburgueria, não existia isso. Quem fazia restaurante dentro de container não tinha essa experiência. E quando você vai até o estabelecimento e você olha para aquela estrutura, é algo muito diferente. E essa diferença, essa inovação, acaba marcando a experiência do cliente dentro do negócio. Novamente, isso faz com que o negócio se torne único. Dificilmente você vai achar uma estrutura parecida com essa em outro lugar, tá? E esse conjunto de características que o negócio vai assumindo para causar essa experiência única, elas precisam conversar entre si, né? Uma vez que essas características conversam entre si, o seu negócio está contando uma história. E aí tudo faz sentido na cabeça do cliente, tá? Se forem vários itens aleatórios, isso talvez não vá causar o mesmo impacto do que causaria se todos eles fizessem bastante sentido entre si. Ok? Vamos para a última estratégia que eu vou te trazer aqui. Essa daqui é bem interessante e pode ser até contraintuitiva. Eu vou te trazer um exemplo no final que você vai perceber como é contraintuitivo às vezes, que é se diferenciar criando uma marca, fortalecendo o branding da sua empresa, do seu estabelecimento. Criação de marca, novamente, também é um tema bastante extenso. Não dá pra gente falar e te ensinar tudo sobre isso em um único vídeo, porque tem muitos fatores que são envolvidos quando a gente fala de desenvolvimento de marca. Existem marcas que são muito fortes. Quando a gente pensa em marca, a gente pode estar falando de um logotipo, a gente pode estar falando de sons, a gente pode estar falando de cores, nós estamos falando de símbolos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de marcas que são muito fortes, como a Nike, você já consegue imaginar um símbolo, você já imagina produtos, você imagina como que vai ser um banner de um produto, vai ser uma pessoa vestindo uma roupa esportiva, provavelmente praticando algum esporte, e aí vai estar com o produto da Nike, com o símbolo da Nike, e você vai conseguir identificar que é daquela marca. Então percebe que não é algo fácil, não é de um dia para o outro, e não é algo muito simples de ser feito. Por isso que eu te digo que é um tema extenso. Quando eu falo que é um tema extenso, é por conta disso. É porque são vários fatores que vão influenciar na criação da marca, tá? E aí, novamente, um tema muito extenso exige estratégia. Não adianta você sair fazendo qualquer coisa só para fazer, porque no final pode não fazer sentido. E se não faz sentido, você acabou jogando dinheiro e esforço fora. Então, precisa ser feito com estratégia, tá? Eu quero te trazer fortalecimento de marca como um ponto de atenção. Talvez o seu negócio ainda não faça. Para pensar, dá uma olhada no seu negócio hoje, olha nas suas redes sociais, olha nos aplicativos que você faz parte. Se você vende o seu produto em algum marketplace, dá uma olhada para o seu negócio como um todo. Faz um escaneamento do seu negócio. Você consegue identificar uma marca forte? O seu cliente se lembra do seu negócio? O seu cliente, ele consegue perceber características do seu negócio? Porque se ele não conseguir, se você também não conseguir, isso significa que a sua marca ainda precisa ser mais bem desenvolvida. Isso leva tempo e leva algum esforço também de ser pensado por que, enfim, a minha marca é o que é, qual é a história que eu conto com a minha marca, o que eu quero alcançar com isso, quem são as pessoas que eu quero que vejam a minha marca e como eu quero que as pessoas visualizem o meu negócio, qual é a percepção de valor que eu quero gerar, tá? Tudo isso é muito importante, tudo isso precisa ser pensado. Agora, o que eu preciso te falar sobre isso? Quando um negócio, como Madeiro e Outback, constroem estratégias de diferenciação por produto, por experiência e criam um universo que é tão particular, que é tão próprio, tudo isso acaba sendo somado
para a marca. Então, se você for em qualquer Outback do Brasil, você vai ter a mesma experiência, porque é uma experiência da marca. O produto vai ser o mesmo, porque aquele tempero é o tempero da marca. Independente de qual localidade você estiver, vai ser daquela forma. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso garante alguma previsibilidade para o cliente. Imagina se cada vez que você entrasse em um restaurante, em diferentes lugares, você tivesse experiências diferentes. Não é o certo. Se você entra na mesma franquia em lugares diferentes, você precisa ter a mesma experiência, o mesmo produto em lugares diferentes. Por isso que a marca é tão importante nesses casos. E quando uma marca é muito forte, você pode ter certeza que esse negócio vai conseguir cobrar mais por isso, tá? Com certeza. É muito difícil você conseguir encontrar uma marca que seja forte e cobre barato pelo seu produto. É muito mais fácil você encontrar marcas fortes que cobram preços mais elevados. Isso porque o fator marca, o fator branding, entra na hora de precificar o produto, tá bom? Então, olhar para todas essas características que o seu negócio possui, fortalecer essas características, comunicar essas características para o seu cliente. Como eu te falei, por exemplo, o Outback tem um conjunto de sabores particular, próprio, é deles. Ninguém tem a chave de sabores do Outback. Tudo bem. Eles podiam ter ficado quietos sobre isso, deixado pra lá, fica quietinho na minha. Podiam. E aí não seria um grande problema. Agora, a partir do momento que eles viram pra todo mundo que tá observando e falam que os temperos que eles usam, eles são chamados de bold flavor, é o bold flavor do Outback, que é o conjunto de sabores do Outback, isso entra para a marca. Isso é uma construção de branding. Por quê? Porque agora eles colocaram o nome. É um negócio deles. Tá presente no meu negócio. Se você for por aí, você não vai encontrar. É meu. E eu dou nome para isso. Então, todos esses símbolos vão sendo construídos ao longo do tempo, vão sendo fortalecidos por estratégias de marketing e de vendas e vão sendo comunicados. Não adianta nada você ter e o seu cliente não ficar sabendo. Se você tem algo que é seu, uma história que é sua, uma simbologia que é sua, faz parte da sua marca, você precisa comunicar isso para as pessoas. Porque são as pessoas que precisam perceber o seu negócio como ele é, para que você ganhe valor com isso, entendeu? Então, a comunicação de marca é muito forte. Os símbolos que você associa com a sua marca são fortes. E os significados que eles geram são a chave para você conseguir se diferenciar dos demais, tá bom? Eu vou te falar um exemplo que é controverso para você pensar. Quando a gente olha para o Madeiro, ele dentro da categoria, né, que eu te falei, das hamburguerias artesanais, de anos para cá apareceu uma nova tendência de mercado depois do surgimento do Madeiro, que são os smash burgers. O que é um smash burger? Diferente de um hambúrguer convencional, o smash ele é fininho, é aquele hambúrguer bem fininho, que geralmente o hambúrguer vem com, enfim, mais de um. E você tem uma nova categoria de mercado, que ao invés de ser um hambúrguer convencional, é um hambúrguer chamado de smash, tá? O que o Madeiro fez? Madeiro poderia ter, olha como a decisão é controversa, ele poderia ter entrado nessa tendência de mercado. Ele poderia ter entrado e colocado o Smash Burger dentro do seu cardápio. Acontece que o Madeiro tem uma característica muito forte da própria marca, que é um cardápio enxuto. Você não vai ir no Madeiro e vai encontrar 50 tipos de hambúrguer. Você tem alguns, 5, 6, no máximo, de opções que você tem ali no cardápio. Isso é uma vantagem competitiva para eles, mas é um símbolo da marca. Você tem um cardápio bem enxuto. Madeiro podia ter entrado na tendência e colocado o Smash Burger no cardápio? Podia. Mas, se ele tivesse feito isso seria completamente contra a imagem de marca que ele passou para o mercado até aquele momento, que era o hambúrguer alto, contrário do hambúrguer do fast food, né? O hambúrguer do fast food é um hambúrguer fininho. Então, o Madeiro se posicionou se diferenciando dos fast foods com um hambúrguer mais alto. Se eu começo a servir smash,
Poxa, eu tô voltando para um hambúrguer fininho que eu quis contrariar quando eu comecei o meu negócio. Não faz sentido para a marca. Então, o Madeiro tomou uma decisão ali, naquele momento, de, ao invés de colocar os smash burgers dentro do seu cardápio, eles não colocaram, nunca tiveram, mas eles tomaram uma decisão de negócio muito interessante de criar uma nova franquia chamada Jerônimo. E o Jerônimo é o braço do Madeiro que serve única e exclusivamente hambúrgueres em smash, no formato smash. E aí ele consegue participar do mercado, né? Ele consegue capturar os clientes que preferem esse tipo de hambúrguer sem desvirtuar a própria marca do Madeiro. Ele não tem uma vinculação. O branding do Jerônimo é completamente diferente do branding do Madeiro, apesar dos sabores serem semelhantes, mas o branding muda completamente. Você pode perceber que se você come um Madeiro, você come um Jerônimo, o gosto pode ser parecido, mas a entrega do produto é completamente diferente. A batata do Jerônimo é outra, o formato do Jerônimo é outro, a forma como o hambúrguer é entregue para você na sua mão é outro, o preço também é outro, justamente porque essa diferenciação inclui também como característica do produto o preço que ele leva. Então tudo isso foi muito bem pensado por esses negócios, tanto pelo Jerônimo, pelo Madeiro, pelo Outback, na hora de se diferenciar da concorrência. E o que eu quero te passar aqui agora, se você é empreendedor da área de alimentação, o seu negócio precisa criar as suas próprias estratégias para se diferenciar da concorrência e para você parar de ficar correndo atrás de desconto. Eu, particularmente, nunca peguei um desconto no Madeiro. E o Madeiro hoje consegue cobrar o preço que ele quer pelo hambúrguer, porque quem vai até lá vai para comer Madeiro, não vai para comer um hambúrguer qualquer, ele quer comer Madeiro. E como só tem Madeiro no Madeiro, então eu vou ali e eu vou pagar 60, 70 reais no combo do hambúrguer. E para o cliente que vai ali tá tudo bem, percebe? Apesar de que numa hamburgueria de bairro, artesanal, você consegue comprar um combo de hambúrguer por 30, 40 reais às vezes, entendeu? Essa diferenciação tem esse poder. Então, por estratégias como essas que eu te trouxe aqui nesse vídeo, você consegue mudar o jogo do seu negócio. Agora, outro ponto importante que eu preciso te falar. Você tem que tomar cuidado na hora que você faz uma estratégia, quando você aplica uma estratégia para o seu negócio. Afinal, se você faz uma estratégia de qualquer forma, quando você decide sair aplicando qualquer coisa que você vê no seu redor, no seu negócio, sem tomar esse cuidado, sem ter uma atenção com o que você está fazendo, você pode estar desperdiçando seu dinheiro, seu tempo, seu esforço dentro do seu negócio, e isso também é muito perigoso. Então fica esse alerta para você tomar cuidado na hora de criar uma estratégia para fazer algo que faz sentido de verdade para o seu negócio, mas se você percebe que você está toda hora lutando por preço, atrás de cliente, seu negócio está vazio, os pedidos não estão caindo para o seu negócio, você precisa sim tomar uma atitude e ir atrás de criar uma diferenciação para você não ficar correndo esses riscos com o seu negócio, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio e que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, me conta nos comentários qual parte foi a que mais ajudou você, qual insight aqui que eu te dei foi o que mais chamou a sua atenção. Não se esquece de se inscrever nesse canal, me acompanhar no Instagram, porque lá eu posto muito conteúdo todos os dias. E eu te vejo no próximo episódio.